Estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu quero mandar um bom dia especial aqui ao mestre Januário, pai do Januário, o jogador do Atlético, né? Zagueiro, lateral, joga também como atacante pelos lados do campo. Amanhã a gente vai mostrar aqui para o vídeo que você nos enviou, ok? E muito obrigado pela audiência. Vamos aqui, de uma forma ou de outra, tentar ajudar a resolver esse problema lá do bairro. Ok, mestre Januário? E muito obrigado pela audiência. Vamos aqui inverter as bolas. Eu anunciei agora a entrevista na virada do bloco com a empresária Érica da Rosas Pharma, mas na verdade vamos só inverter aqui, porque quem vai falar agora com a gente é a Suzy Cristine, presidente do Sindicato dos Servidores dos Correios. E a doutora Érica fica então para o próximo bloco, o terceiro e último bloco, ok? Eu falei até em off aqui, em tom de brincadeira, plagiando o Anel Machado, que a ordem dos tratores não alteram a estrada. Seja bem-vinda, Suzy. Uma satisfação, Muniz, estar Prazer retornando. recebê-la mais uma vez aqui. Fazia algum tempo, né? Sim, sim. É uma satisfação sempre retornar, né? Você é uma pessoa que tem um histórico no jornalismo acriano e é sempre bom estar aqui com você. Muito bem. Vocês, afinal de contas, e é a luta de vocês, servidores dos Correios, contra a privatização, contra a venda dos Correios, como é que está? Então, mais uma vez, nós estamos fazendo a sensibilização, né? Eu acho que a informação é tudo e esclarecer, principalmente a população, dos riscos desta privatização. E também tentar convencer nossos parlamentares, deputados federais e senadores desse perigo. No Acre, dos 22 municípios, somente 2 municípios teriam condições financeiras de se manter o Correios. E os outros 20, como ficariam? Justamente. E às vezes o pessoal faz muita confusão sobre a questão do monopólio dos Correios, que no caso o monopólio é somente de cartas, encomendas. Qualquer uma empresa pode já atuar em qualquer lugar do país. E, no caso, nós não vemos essa atuação atualmente nesses municípios, justamente porque não dá lucro. Então, a gente sabe que numa ótica de comércio, é importante para o empresário, claro, ter o lucro. O Correios está em todos os municípios do país porque é uma obrigação constitucional e a sua capilaridade, né, o subsídio cruzado, ou seja, as grandes capitais compensando os pequenos municípios, é que faz o Correio se manter em todos os municípios. Então, a gente sabe que no caso dos Correios tem que ser bem analisada essa questão da privatização, principalmente no nosso estado. Suzy, nós conversamos aqui em outras oportunidades, e a gente percebe claramente a luta de vocês em relação a outras bandeiras, né? Não menos importantes, como melhores salários, melhores condições de trabalho, mais segurança, principalmente agora no tempo de pandemia. Mas me corrija se eu estiver errado. Diante dessa ameaça grave, vocês meio que deixaram de mão, pelo menos de forma temporária, essas bandeiras para focar mais nessa. É isso? Perfeitamente. Porque todas essas outras bandeiras, como salário, condições de trabalho, elas dependem que o Correio se mantenha. Né? Elas não teriam mais sentido sem o emprego. E nós estamos nessa defesa da empresa, primeiramente, porque a gente vê que ela está diretamente ligada ao emprego do trabalhador, mas também é uma bandeira que envolve toda a população. Então, a gente faz questão de ampliar esse debate. Mas é claro que as condições de trabalho, principalmente nessa pandemia, os salários, eles precisam ter um olhar. Né? O trabalhador é quem produz, é que está no dia a dia, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser bem tratado, porque isso reflete também no serviço. Claro. Você citou alguns números aí, eu gosto muito de números, estatísticas, porque acho que a gente precisa ter tudo isso para contextualizar melhor e melhorar a informação ao telespectador. Quantos trabalhadores diretamente seriam prejudicados no Brasil, especificamente aqui no Acre? No Brasil, 99 mil famílias e aqui no Acre, 300 famílias. Então, a gente vê hoje o número de desemprego
que está muito alto. Então, uma privatização, ela implica também o risco de perder esses empregos. E a gente já tem um grande número de desempregados. Então, nós precisamos zelar pela manutenção desses empregos. Sim. Suzy, apesar da luta de vocês, enquanto sindicalistas, aos poucos os funcionários dos Correios foram perdendo muita coisa, né? E hoje já não, talvez não seja tão atrativo para muitos trabalhar nos Correios. Como é que vocês analisam tudo isso, levando em conta que tudo poderia ser um pouquinho melhor, né? Você falou tudo. Realmente está ficando muito difícil, porque, por exemplo, ano passado, das 79 garantias que nós tínhamos, nós perdemos 50. Então, um grande impacto, por exemplo, na nossa assistência à saúde, que era justamente porque o Correios é uma empresa que está nas ruas, tem o risco, né, de câncer de pele, de acidente, problemas de coluna. Então, por exemplo, o nosso... De ataque de animais, quem trabalha na rua diretamente não foi atacado por um cão, por exemplo? Sim, justamente a maioria dos carteiros já foram atacados. Então, assim, a nossa assistência, que era importante justamente pela nossa profissão, ela foi atacada. Os salários, nós perdemos anualmente quase 40% da nossa renda, mas a gente precisa entender que isso é uma conjuntura que existe hoje de precarização das relações trabalhistas, que começou lá com a reforma trabalhista, também impactou com a questão da reforma da Previdência. Então, infelizmente, é uma política que está sendo implementada de precarização das relações trabalhistas e é preciso que os trabalhadores se organizem, né? Não percam a fé nos sindicatos, porque a gente vê que hoje, devido a essa confusão que teve de um governo popular e achar que os sindicatos estavam no poder, porque nunca estiveram, o sindicato, independente do governo, ele precisa fazer o seu papel, que é de reivindicar, de defender os trabalhadores. Agora, de uma coisa é certa, né, Suzy? Isso é uma questão de reconhecimento. Os governos de esquerda, eu acho que trabalham um pouco mais sintonizado com os sindicatos. Mas, como você falou, eles são governo, vocês são sindicato. Isso acabou confundindo muita gente, inclusive alguns sindicalistas. E o que poderia ser algo positivo para todos, não foi tão assim, né? Na verdade, criou um preconceito para os sindicatos, porque essa confusão desacreditou a luta dos trabalhadores. Mas nós devemos, como sindicalista, a crítica ela tem que ser feita. O movimento sindical, aqueles que se envolveram diretamente com a questão política e partidária, precisam fazer essa análise, porque o sindicato ele precisa, independente do governo, se for amigo ou inimigo, o papel é o mesmo, que é defender o emprego, as condições de trabalho. Então, essa é uma situação que o movimento sindical ele precisa vencer, né? Ele precisa convencer as pessoas e, principalmente também, os trabalhadores participarem ativamente, porque no momento que os trabalhadores não participam, acabam ficando ao gosto de pessoas de forma isolada tomando conta. Suzy, eu sempre que tenho oportunidade, eu toco nesse assunto, porque eu acho que é importante fazer esse reconhecimento, sem menosprezar os que fizeram história no passado. Eu acho que nós temos aqui no Acre, não só no Acre, mas no Brasil inteiro, um novo modelo de sindicalismo, né? Mais pautado na seriedade, nos números, na boa informação, que isso é uma guerra. Você não vai para uma guerra se você não tiver conhecimento sobre o inimigo. Então, você faz parte desse novo modelo de sindicalismo, com respeito, com ética, com decência. Eu acho que isso é fundamental, sem abrir mão, claro, da luta dos trabalhadores. Agora, isso às vezes acaba sendo confundido pelos patrões, né? Por quem está à frente. Como é o relacionamento teu hoje com essa nova direção dos Correios aqui no Acre? Nós temos muita dificuldade, de modo geral, não só aqui no Acre, mas os sindicatos eles estão tendo as portas fechadas. Por exemplo, antes a gente poderia negociar diretamente com gestores locais. Sim. Então, hoje eles acabaram com essa negociação, centralizaram em Brasília e resumiram a gente poder mandar essas pautas para um e-mail.
Né? Claro que, esquisito, né? independente da pandemia, porque não foi por causa da pandemia, antes Já da antes. pandemia eles já estavam adotando essa prática. Então, isso é uma forma de minar a atuação do sindicato, que aí atrelado também já essa confusão que a gente falou agora há pouco, da confusão do papel do sindicato, mina ainda mais a atuação do sindicalista. Mas, desde já, eu agradeço, né, você me colocar nesse hall de pessoas. E realmente eu acho que a gente sabe que existe, às vezes, uma generalização negativa, mas nós temos que lutar para que a ética, o respeito, né, entre todas as instituições, inclusive com a nossa empresa, nós estamos no papel de defesa dos trabalhadores, mas eu digo que, às vezes, a gente defende mais a empresa do que os próprios gestores, porque no momento que a gente está defendendo a qualidade do serviço, Está defendendo a empresa. está defendendo a empresa, está defendendo os trabalhadores. Claro. É importante nessa luta o apoio das centrais sindicais, né? Como é que vocês estão vendo tudo isso, Suzy? A gente sabe que devido a essa confusão dos papéis, existe uma criminalização dos movimentos sociais e sindicais. Sim. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo aqui no Acre um papel, uma relação muito boa com as centrais, né, a Central Única dos Trabalhadores, com todas as centrais que estão se posicionando na defesa, nessa resistência, mas também integrando vários sindicatos. Inclusive agora, no sábado, dia 29, foi organizado um grande ato aqui em Rio Branco, que envolveu centenas de veículos numa carreata e depois numa passeata e também num ato público, que envolveu mais de 15 sindicatos, como também o movimento estudantil e vários coletivos sociais, né, em resistência contra as privatizações, contra a reforma administrativa que está em vias de ser votada, mas também contra os cortes na saúde, na segurança, na educação, por vacina. Então, essa unidade, ela é fundamental. Suzy, agora, ao mesmo tempo, os sindicatos, de forma natural, eles defendem o distanciamento, né? Agora, no tempo de pandemia. Só que, ao mesmo tempo, eles precisam se reunir, eles precisam passar os informes para a categoria. Você não vai fazer isso apenas pela internet. Como sair dessa situação? Ou seja, vocês estão na chamada entre a cruz e a espada. Sim, a gente, que não falei, eles resumiram a um e-mail, no caso dos Correios, para a gente fazer essa negociação, e proibiram a nossa entrada nas unidades. Então, a gente tem atuado de modo virtual, mas é necessário que a gente tenha esse contato presencial com todo o cuidado, principalmente com todo o cuidado, com distanciamento. Isso é muito importante, né, a gente ter esse distanciamento. O álcool em gel, a máscara. Então, a gente tem feito de forma semipresencial e tem feito o atendimento no sindicato. E nesse ato agora do sábado, que deu milhares de pessoas, sim, sempre prezando pelo cuidado, pela proteção. Sim. Sabe aquela história que às vezes você explica, mas não justifica? E o que eles usam para justificar ou explicar o fato de barrar a entrada de vocês nos Correios? De certa forma, eles utilizaram a questão da pandemia e, por outro lado, também foi a retirada do nosso acordo coletivo dessa garantia que era a nossa presença dentro das unidades. Então, como agora a gente perdeu no normativo, né, coletivo, sim, então eles dizem que a gente não tem direito. Então, isso é ruim porque a gente precisa estar próximo do trabalhador, esclarecendo, porque a pressão, o assédio é muito forte. Muito, muito. Conversei aqui com a Suzy Cristine, presidente do Sindicato dos Trabalhadores ou dos Servidores dos Correios? Dos trabalhadores. Dos trabalhadores dos Correios. Suzy, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso você queira acrescentar algo ou falar alguma coisa que você estava disposta a falar e eu, por um motivo ou outro, não lhe provoquei, não lhe dei essa oportunidade, fique à vontade agora para falar, então. Muniz, mais uma vez agradecer a oportunidade aqui no seu programa, na TV Rio Branco, por esse espaço e, mais uma vez, sensibilizar a população, a cobrar dos parlamentares o posicionamento deles contra a privatização dos Correios. É claro que os Correios hoje têm problemas? Sim, todas as empresas, independente de pública ou privada, têm problema. Mas, independente dessa situação, nós temos hoje o Correios reconhecido mundial, inclusive ganhando prêmios, e a, sim, gente precisa zelar por esse patrimônio, claro, que tem 356 anos. Então, mais uma vez, obrigada pelo espaço. Foi um prazer, sucesso para ti. Boa semana, tá bom? Para nós. Pareça. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a doutora Erika Rosas, né, proprietária da Rosas Pharma. Tem novidade para você que é cliente ou futuro cliente
do grupo Rosas Farma. Tudo isso em 2 minutos. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua sempre com você. Até já.